Poder sentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, o verso 14 até o versículo 21. Nós estamos falando sobre a essência da igreja. A essência da igreja de Deus. Qual deve ser a essência da igreja? Ou seja, aquilo que é mais forte, aquilo que, se nós traduzirmos o que é que a igreja tem que ter, qual seria a resposta? Nós temos já visto por duas mensagens esse assunto e nós estamos falando sobre o amor. Finalizamos explicando sobre esse amor, que não é um amor falado. Claro, você pode falar o amor, dizer para o seu irmão eu te amo e tudo, mas é algo muito superior a isso. Aliás, está no final da fila dizer para o irmão ou para os familiares que ama, como prova de amor genuíno, amor de Deus. O genuíno chamado do amor é cumprir o padrão do amor de Deus. E o padrão do amor de Deus está endereçado àqueles que não merecem pelos seus atos, mas mesmo assim Deus almejou amar. E para sermos reconhecidos como tal, como filhos, nós precisamos ter isso muito bem acertado. Veja bem, só como uma introdução antes de lermos, e aí você vai ler com muito mais vontade, eu acredito. Todo crente precisa ter a consciência transformada por Deus, precisa ter um entendimento nivelado pela palavra do Senhor, de forma que quando ele pensar, e quando pensamos, alimentamos os pensamentos. Como assim? Você começa a pensar sobre construir a sua casa, um exemplo. Você então vai nutrindo isso, mas como que eu vou construir? Aí 2 dias depois, você ainda está pensando naquilo e já nutriu. Eu vou construir assim, eu vou fazer dessa forma, eu vou fazer desse jeito. Agora vamos imaginar que uma semana depois você está nutrindo tudo aquilo, você descobre que o lugar que você ia construir não tem como, e que todas as pessoas que você conversou, acertando os negócios, os serviços, elas, na verdade, não vão poder te ajudar por causa de uma série de fatores que você não observou. Ou seja, a pessoa tem uma decepção, de repente é puxado o tapete, ela de repente estava feliz, agora não está mais. Meus irmãos, é exatamente isso que acontece todas as vezes que nutrimos entendimento que não tem o respaldo bíblico. Quando nós pensamos a nossa vida sem o molde, sem o limite que é a palavra de Deus, nós podemos exatamente, meses depois de estarmos empenhados em algo, passarmos por uma frustração enorme, e aí vem aquelas perguntas, né? Por que que não deu certo? Mas como assim? Eu entendi que estava tudo certo. Aí chega alguém e diz, mas você fez isso, você observou isso na Bíblia já? Não, nunca vi. E lá na Escritura já estava dizendo que não ia dar certo. Os irmãos compreendem? Com isso eu acredito plenamente que você está lembrando de experiências aí, né? Experiências, coisas que você passou e que nunca teve resposta. Por quê? Como assim? Pastor, eu orei tanto por uma coisa, não deu certo, pelo contrário, deu tudo errado e foi mal o negócio. Meu irmão, a Escritura, e eu estou dizendo isso porque são anos já de ministério, ouvindo histórias, né? A pessoa, quantas vezes eu já ouvi isso? E aí, é claro, eu estou falando de forma muito geral mesmo.
Pastor, para mim está tudo certo, eu entendi que era de Deus. Aí eu ouvi na pessoa, no meio da fala dela, eu já poderia falar que aquilo não ia dar certo. Agora, com que autoridade eu tenho para falar isso? Por causa do conhecimento da palavra de Deus. Eu costumo dizer, alguém pode até achar o pastor meio arrogante, né? Ele fala assim, tal, mas é por causa da veracidade da Escritura, a convicção plena da Escritura. E existem muitas situações, não poucas, que tem até aparência de coisa boa e que aparentemente está tudo certo, mas a pessoa não conhecia a Escritura ao ponto de perceber por si mesma que ela não deveria ter feito um determinado ponto da sua caminhada, não deveria ter dado determinado passo. Por quê? Porque a Escritura já orienta a fazer isso. Então, ao estudarmos agora, nós queremos observar essas coisas. Para buscar genuinamente o amor de Deus manifesto na minha vida, através de mim, eu preciso ter o entendimento do que a Escritura diz sobre o que é o amor de Deus. Se eu não tiver esse entendimento, eu não tenho como buscar a transformação da minha vida. Os irmãos estão entendendo? Nós já ouvimos aqui, na quarta-feira, que muita gente que ora pedindo a Deus para Deus tomar uma providência sobre os outros, na verdade deveria pedir para Deus tomar providência sobre ela. Porque quem tem que amar sou eu. E muitas orações são feitas pedindo para que Deus levante os outros para amar. Já notaram isso? Já notaram? É o marido, é a esposa, os filhos, os amigos, os membros da igreja. Ah, mas a igreja poderia ser mais assim. É claro, tem que ser, mas o chamado é individual a ser. Cada um deve ser. Cada um deve ser. Então, no decorrer desse estudo, meu irmão, que o Senhor abra a sua visão e que o Senhor fale ao seu coração sobre a sua realidade. E na sua realidade, que só Deus conhece, só o Senhor, você seja iluminado. Diga amém, meu irmão, eu recebo, em nome de Jesus. Então vamos ler finalmente a Escritura. Eu vou ler na Nova Tradução Almeida atualizada, revista atualizada. Diz assim: por esta razão eu me ponho de joelhos diante de Deus, diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim pela fé, vamos ler juntos? E assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações,
para todo sempre. Amém. Eu quero retornar aí no versículo 17, mais uma vez a leitura. Assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Note aí, enraizados e alicerçados em amor. O versículo 17 vai dizer que o foco da oração de Paulo é que estejamos alicerçados e enraizados em amor. Então, a estrutura que tem que haver na minha vida é o amor, e eu devo estar alicerçado nele, enraizado nele. Se você plantar qualquer hortaliça, você vai plantar num solo. Se o solo for pedregoso, vai dar o problema que Jesus contou na parábola: o sol veio e queimou. Se for espinhoso, vai dar aquele problema, cresceu primeiro e abafou. Mas se for um terreno bom, então ele vai crescer e dar muito fruto. Esse terreno bom, que Deus deseja que nós tenhamos como base e enraizamento, o nosso enraizamento, porque somos comparados, a nossa vida cristã, ela é comparada como as plantas. Quando Jesus disse que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Então, você vai encontrar, em outras palavras, que nós somos comparados com as plantas, com as árvores, porque o Senhor, quando diz: olha, eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus usa essa figura de linguagem, e aqui Paulo usa essa figura de linguagem, a enraizamento na boa terra chamada amor. E que amor é esse? Verso 18: isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura. Veja bem, sem esse alicerce e sem esse enraizamento, não tem como compreender com todos os santos. Notaram aí, irmãos? Mais uma vez, isto que o enraizamento, o alicerce, que é o amor, isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Note, Paulo está dizendo assim: essa experiência, ela é superior a todo entendimento que vocês possam ter, que a mente humana possa imaginar. Por isso que nós citamos aqui na quarta-feira, isso é uma experiência, é um estado de espírito gerado pela transformação, pela mão do Senhor agindo na vida interior do crente. Que Paulo vai chamar aqui, no versículo 16, o finalzinho. Vamos ler o verso 16 de novo. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder. Aí ele diz: que poder é esse? Mediante o seu Espírito, o Espírito Santo, letra maiúscula aí, a pessoa do Espírito, no íntimo de cada um. Na tradução contemporânea, é no homem interior, Então, o texto está declarando aqui que é uma experiência dentro da vida dessa pessoa. Dentro. Essa experiência, ela vai causar a pessoa ficar boquiaberta, porque ela excede todo o entendimento.
tudo que você entendia, tudo que você viu, que você já contemplou, será pequeno. Excede. E pastor, nunca tive essa experiência. Boa descoberta, você pode dar glória a Deus por essa descoberta. Como assim? Como que você vai buscar algo que você acha que tem? Você sabia que tem muita gente que está aqui arriscado ter uma vida inteira na fé e nunca teve essa experiência de ficar boquiaberto com a experiência no homem interior? Ficar sem palavras. Claro, isso sairia do assunto de certa forma, mas só para você ter uma ideia, um dos reformadores, ao morrer, na verdade me falha aqui o nome dele agora, mas ele havia escrevido bastante material, muito material sobre Deus, sobre o Espírito Santo, e na hora da sua morte, conta a história dele, que parou de respirar, morreu. O pessoal ao redor disse, morreu. De repente ele dá um suspiro forte, uma respirada forte, levanta no leito e diz: tudo que eu escrevi, tudo que eu falei, era pequeno comparado com o que eu vejo. E conta a história que ele deitou-se e morreu. Acredito, se essa experiência é genuína, e creio que é, o Senhor deixou ele contemplar um pouco, e ele teve um momento retornando, e ele então proferiu uma palavra. Meus irmãos, e eu já contei aqui quantas vezes, né? Experiência eu tive pelo menos duas assim, mas uma foi a mais forte, aonde você perde a noção de tempo. Meus irmãos, 1 hora não é vista passar. Eu me lembro, na minha experiência, eu estava de joelhos e me ajoelhei por causa da presença de Deus. E eu não vi o tempo passar. E a presença de Deus foi tão forte, que eu achava que eu morreria. Mas, ao mesmo tempo que eu achava que ia morrer, por causa daquela presença poderosa, e você não consegue falar nada. Irmãos, eu não conseguia pedir por ninguém, pedir nada, eu só conseguia glorificar. Só dizer: tu és santo, tu és lindo, tu és maravilhoso. Eu só conseguia exaltar. Por isso que eu sou terminantemente, claro, por causa da Escritura, né, por causa da minha experiência, nós temos que tomar muito cuidado com as músicas que você tem recebido na internet. Por causa, irmão, qualquer pessoa vai lá e grava, né? Vamos fazer um clipe, vamos. Aí faz o clipe com a música. Então tem de tudo, né? Como esse movimento agora, onde é dito, chama-se Deus de você na música. E eu estou dizendo isso, irmão, mas nós até gostamos de algumas músicas que falam isso, são lindas, maravilhosas. Pastor, o que é que o senhor crê sobre essas pessoas? São servos de Deus, que daqui a pouco Deus vai iluminar, daqui a pouco vai cair a ficha, ou não também, no sentido de que as pessoas são endurecidas. Por exemplo, uma pessoa que escreveu uma música assim, a música diz assim, eu não vou dizer o nome do grupo não, e nem fale aí também, né? Senhor, sonda o meu coração e vê se eu não tenho razão. Olha só. Você imagina Deus, né? Vamos imaginar Deus aí, ser humano, como uma pessoa. Deus sondando o coração desse cantor lá, desse autor dessa música, aí dizendo assim: puxa, meu servo, não tinha pensado assim. Tu já pensou dessa? Eu chamo disso de piada, né?
Aí, irmãos, eu fiquei, aquela indignação santa do pregador, né? Aí eu entrei lá e comentei, eu digo, mas como assim? Baseado nisso, isso não tem fundamento. Mas essa música é desse jeito. Seria interessante procurar um teólogo, alguém, né? Aí eu fui fundamentando biblicamente por que não tem fundamento. A resposta foi difícil. Em outras palavras, né, a pessoa demonstrou que não lia a Escritura com a resposta que me deu. Foi doído, foi difícil. E aí a resposta foi tão difícil que não dava nem para continuar, com todo o respeito, irmãos. Porque em alguns casos a pessoa vai ter que primeiro ler a Escritura com calma. Olha só, eu já dei discipulado bastante, né? Já dei muito discipulado. Quantas vezes as pessoas chegavam assim: pastor, mas eu estou assim, eu estou desse jeito, e eu não posso falar nada. Posso só dizer, vamos orar. Por quê? Porque há uma série de coisas básicas que o Senhor Deus, só Ele pode encaixar no homem interior. Há uma série de dores, anseios, a pessoa, principalmente que é novo na fé, né, que se converteu genuinamente, a pessoa vai ter uma série de coisas, uma bagunça, né? Às vezes, vai estar bem de noite, vai estar ruim de manhã. Por quê? Porque ela não consegue perceber ainda que tem coisas velhas que não podem mais, mas ela não sabe pela Escritura. E algumas ela ainda vai manter, mas não se sente bem com aquilo, mas ainda não tem o tempo para perceber. Ou seja, no tempo Deus vai colocando as coisas no lugar. No tempo. No tempo, debruçado sobre a Escritura e buscando em oração. No tempo, debruçado sobre a Escritura e buscando em oração. Tem uma fala do Homem ao Máximo no livro, né? Que maturidade não é vista pela idade. Com a idade se tem a velhice, irmãos. Não maturidade. Quantas vezes você já viu pessoas que eram para ter uma maturidade e não tinha, né? Não é possível, esse rapaz que não é mais adolescente, ainda tem comportamento adolescente. Quem nunca viu isso, né? Então, o tempo não quer dizer que tem maturidade por isso. Por quê? Porque a maturidade se tem buscando conhecimento, conforme está escrito em Provérbios. Primeiro passo da maturidade é o conhecimento. Conheceu, agora sabe, tem alvos para poder buscar a transformação. Então, essa experiência no homem interior. E eu só, irmãos, quem entender o que nós estamos pregando e tiver entendimento sobre sua própria vida, ministrado por Deus, né? Você terá que buscar grandemente a transformação da sua vida. Como assim? Identificar o velho do novo. As coisas velhas já passaram, nem sempre na vida das pessoas. As coisas velhas, em muitos casos, ainda continuam por falta de entendimento. Por falta de entendimento. Uma coisa básica aí, por exemplo, quantas vezes você não já viu pessoas se convertendo? Aí, eu tenho que pedir perdão para as pessoas que eu fiz mal? Sim, tem que pedir perdão para as pessoas que você fez mal. Tem que pedir. Não, mas não é que agora Deus já me perdoou de tudo. Não, você acertou com Deus, não com os homens. Meu irmão, se você adquirir uma dívida no comércio, vai passar 2 anos, a dívida está lá. Você tem que ir até lá para resolver. Então não vamos confundir o que Deus fez conosco com já está abonado todas as coisas aqui na terra. Pessoas que você fez mal, você tem que voltar lá e pedir perdão. Tem que pedir. Então essa informação, é só para dar um exemplo aí, de que conforme a pessoa vai obedecendo, Deus vai caminhando de acordo com essa transformação, que ela vai assimilando e Deus vai ministrando mais. Por que é que nós temos pessoas muitas vezes frustradas no meio da igreja? Porque elas teimaram em retomar as suas vidas.
Como assim? Você é para ser guiado pelo Espírito Santo, não pelo seu entendimento. Irmãos, o nosso entendimento está ligado a meus pais, no máximo meus avós. Por quê? Porque nós somos um recipiente. E os pais, os avós, ou o bisavô, dependendo, você vai ter o resultado do que eles foram. Eles ensinaram você e conviveram com você. Quando você se converte, agora você vai ter que ter intimidade com Deus para ser influenciado por Deus, e aquilo que foi inserido por parte dos seus pais, seus avós ou seus bisavós, vai ser feita uma triagem. E vai ter coisa que vai sair, pastor. Aí, ó, um dos empecilhos, hein? Pastor, não venha falar da minha vozinha não, que ela é uma bênção, ela me criou. Meu irmão, isso pode ser um problema na sua mente aí. Porque a pessoa confunde o amor pelos familiares com quando for reconhecer coisas que aprenderam deles que não deveria ter recebido. Aí porque ama, não exclui aquilo. Os irmãos estão entendendo? Eu amo tanto a minha vozinha. Aí a vozinha ensinou que se alguém xingar é para xingar também. Estou dando só um exemplo, tá, irmão? Eu creio que não existe isso, né? Aí a pessoa confunde. Aí ela põe tudo no mesmo pacote. Não, mas ela quando disse isso, pastor, é porque ela não queria que eu fosse maltratado. Meu irmão, está lindo isso aí, humanamente. Isso aí está lindo, eu vou até chorar, né? Vamos chorar nós dois. Mas humanamente isso aí. E esse lado, esse pensamento humano está fora do esquadro de Deus. Larga fora isso aí. Mas minha vozinha deu um abraço nela e um beijo, eu te amo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Não vão chegar lá na vozinha, a senhora me ensinou errado. Não faça isso. Ela ensinou, sim, com um objetivo bom. Ela não conhece o suficiente ainda, ou talvez não tenha nem tido a experiência com Cristo e não é crente. Então, eu estou falando sobre alguém que recebe o comando de Deus. E muitas vezes isso acontece, irmãos, nós misturamos as coisas. Eu me converti, eu fui nascido de novo, eu sou filho de Deus, e eu preciso ser influenciado pela paternidade de Deus. E a voz de comando do Senhor precisa ecoar. E aí eu quero ver um texto semelhante a esse, mas antes, só concluindo aí. Quem for por esse caminho terá a dádiva de entender o amor de Deus que excede todo o entendimento. Talvez por isso, irmãos, que eu estou sentindo um coração tão forte de percorrer aqui essa caminhada, interpretando, visando extrair do texto o máximo, até que todos sejam cheios de toda plenitude de Deus, o que está escrito aí no final do verso 19. Agora, observe aí no texto de Efésios 4 também, Efésios, mas no capítulo 4, no versículo 13, abra aí, Efésios 4, versículo 13. Vamos ver a semelhança do que Paulo diz ali anteriormente, só que agora sobre a pessoa de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 13. Acompanhe. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Todos estão comigo? Ao estado de pessoa madura. Eu estou lendo na revista Nova Almeida Atualizada. Leia na sua tradução. O estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude. A plenitude de quem? De Cristo. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas segundo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, a ênfase aí que existe um alvo, que é a plenitude de Cristo. Só uma passada rápida aqui nesse texto. É claro que esse texto, a ênfase dele, até que todos cheguemos à plenitude da fé, como está no verso 13. Nos versículos anteriores você vai encontrar que Deus instituiu os apóstolos, os profetas, os evangelistas, uns para doutores, outros para pastores. Aí vem finalmente o verso 13, até que todos cheguemos. A ênfase de Paulo nesse texto, nessa parte da carta, é dizer: você precisa ser ministrado pelo corpo, por aqueles que têm dons e ministérios, que é o formato da reunião da igreja. Nos reunimos para ouvirmos a palavra, e que bom que Deus levante os seus ministros no meio da igreja, de uma forma geral, no resumo do que o texto diz. Ministro aí, irmãos, é aquele que ministra. A tradução do texto grego para ministrar, a forma mais correta de dar o exemplo é o garçom, tá? É um garçom com a bandeja que vai servir pessoas o alimento. Quando você lê no grego ministrar, que dá origem à palavra ministério, o pastor está nessa condição, ele serve o alimento. Por isso que, irmãos, eu vou falando, mas tem algumas coisas que não tem jeito de não falar, né? Hoje em dia você vê assim um negócio, o contrário. E aí, meu irmão, você é o quê? Sou ministro do Evangelho. Aí a pessoa se põe num pedestal, aonde ele, enfim, não tem a postura, a visão que tem sobre ministério não é a que faz lembrar um garçom com a bandeja indo até as pessoas. Eu me lembro quando eu estudei esse assunto, irmãos, eu fiquei maravilhado. Por quê? Porque se todo pregador tem esse entendimento, vai ter paciência com todo mundo e vai até as pessoas. Como assim? Por isso que eu não abro mão do discipulado. Eu não abro mão de dar discipulado. Por quê? Porque quem ministra é como quem serve alimento. A pessoa que está se recebendo precisa muito de comer. Então, e essa visão é para todo mundo, porque quando Jesus disse: ide pregar o Evangelho, ide ministrar o Evangelho. Então isso é uma postura de servo. Fecha parênteses, né? Vamos lá, continuando. Agora, um outro texto importante é o texto ainda em Efésios, capítulo 5, por gentileza, o versículo 1 e 2. Nós estamos observando que existe uma plenitude de Deus, que existe uma plenitude de Jesus a buscar, ok? E agora, observe mais uma vez, Efésios 5, verso 1 e 2, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Olha só como isso aqui abre a visão, esse texto. Sede, pois, imitadores de Deus. Pastor, eu vou ser imitador de Deus ou imitador de Jesus? Se você for de um, vai ser de outro. Se for de outro, vai ser da mesma forma. Nós começamos o culto lendo o texto de 1 João, aonde o texto deixa muito claro, né, que aqueles que dizem que estão
nele devem andar como ele andou. Versículo 6 do capítulo 2 de 1 João. Aquele que diz que está nele quem? Jesus, né? Também deve andar como ele andou. A caminhada de Jesus deve ser a nossa. Então, voltando para Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, eu tenho que ser imitador de Deus. Quero lembrar aos irmãos que o Filho é a expressa imagem da sua pessoa, lembra? O texto de Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 3. O Filho é a expressa imagem da sua pessoa. João, o Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus declara para Filipe, né? Lembra desse texto de Filipe? Filipe diz assim para Jesus, né? Senhor, mostra-nos o Pai. Irmãos, naquela hora eu imagino Filipe assim com o olhar, como que olhando para o céu. E Filipe pensando assim, ele vai mostrar agora, né? Vai mostrar agora. Aí Jesus responde: Filipe, estou há tanto tempo convosco e você me pede, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. O que é que Jesus estava dizendo? Eu sou a expressa imagem da pessoa de Deus. Eu sou o Filho unigênito dele. Por isso que temos que olhar, irmãos, leia os evangelhos com essa ótica. E as cartas? A visão das cartas é o Cristo dos evangelhos indo a fundo. Em outras palavras, você quer ver o comentário dos evangelhos, vamos dizer assim? Lê as cartas de Paulo, lê o restante da Bíblia. Você vai se aprofundar no entendimento de Deus em Cristo Jesus. Agora, eu sou imitador de Deus. Então, meu irmão, você tem que fazer como ele fez. E qual foi a maior atitude de Deus, irmãos? Qual foi a maior atitude de Deus para com os homens? Foi dar a vida ao invés da morte. Salvação em Cristo Jesus. Se eu sou imitador de Deus, essa deve ser a minha visão. Pastor, eu não concordo. Uma das barreiras tem que quebrar. O entendimento de que eu me converti para ter uma família abençoada. Você vai ter também. Mas não é o carro-chefe. Eu me converti por causa dos meus negócios. Ninguém diz isso, né? Mas você está entendendo. Eu me converti porque eu estou com medo desse mundo e a igreja é um lugar legal. Está tudo fora do esquadro, se esse for o pensamento. O pensamento número 1 do crente é que ele me salvou e eu não merecia. E ele me chamou para essa obra preciosa, que é ir buscar mais por meio da pregação. E a minha família, pastor? Deus te ama tanto que te abençoa com a tua família, com tudo, tudo mais ele te acrescentará. Mas não pode ser o contrário. Por que é que, irmãos, olha só, por que é que você tem tantas pessoas às vezes vazias? Porque ela já entra na igreja querendo o que ela quer e não o que Deus quer para ela. Você tem que querer o que Deus tem para você. Você pode discordar, diga para ele: Senhor, eu não consigo querer o que o Senhor quer para mim, eu quero isso que eu quero aqui, eu não abro mão, me ajuda. Você está na rota da bênção, falando para Deus que você tem um coração mau. Você tem um coração mau. É esse o caminho. Senhor, eu não consigo crer, eu não consigo abraçar. Você está na rota certa. Continue. Ore e jejue falando isso. E aí, o texto vai dizer, né, no versículo 2: e andai em amor. Por quê? Porque se eu sou imitador de Deus, eu vou andar em amor. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Agora entenda aí, ó. Se eu sou imitador de Deus, então eu vou ser benevolente para com os que não merecem.
E aí ele começa dando o exemplo de Jesus, que ele imitou o Pai. Ele cumpriu o plano do Pai. Andar em amor, como também Cristo. E a atitude de Jesus foi para salvar pessoas. Por isso que quando eu abordo aqui isso, meu irmão, se você ora só por você, se você, nas suas orações, você tem pedidos para coisas materiais, são as únicas coisas que você se importa, são com os seus. O pastor aqui falou assim, vamos orar pelo pastor Paulo. Aí a pessoa ouve, mas eu não sei quem é o pastor Paulo. Aí ela nem abriu a boca na hora. Meu irmão, você está por fora. Hein? Não sei nem quem é o pastor Paulo. Já notou que as pessoas não se interessam por algo que elas não têm contato? Nós, quando oramos na parte dos dízimos e ofertas, nós oramos pedindo a prosperidade só para nós? Pedimos só para nós? Sim ou não? Não. Pedimos que Deus prospere a cidade. Pastor, aí ó a mentalidade. Pastor, eu não concordo em orar pedindo que Deus prospere a cidade idólatra, pastor. Cheio de idolatria, tem que vir um raio na cabeça deles. Meu filho, você não entendeu mesmo. Ô Senhor, pastor, o senhor ainda ri. Eu digo, meu irmão, eu tô falando assim, vendo a misericórdia de Deus. Deus não mandou um raio na sua cabeça. Porque se ele mandasse, estava certo, porque foi ele que mandou. O que não pode é eu mandar. Notou isso? Mas eu vou falar sobre isso melhor daqui a pouco. Nós vamos abordar esse amor de Deus, né? Qual é a distorção? A pessoa só pede para aqueles que ela ama, no máximo os amigos. Como assim, irmãos? Notaram na nossa oração, na minha oração, Senhor, que fique claro que é o Senhor. Aí eu inseri o quê? Que haja conversão, que haja mudança movida por ti. Eu inseri aí tudo porque, pela Escritura, determinadas bênçãos também só vêm quando é desfeito as amarras das trevas. Eu não estou falando de bens materiais, mas de uma forma geral, a base é a salvação. Sem salvação não tem nada. E tudo que nós fazemos em oração, falamos em oração, deve ter um alvo que é a glória de Deus. Não pode ser a minha glória. Eu digo, irmãos, que quem ora certo, ora pouco por si mesmo. E Deus cuida dessa pessoa mais do que aquele que ora todo dia por cada detalhe do que precisa. Por quê? Porque aqueles que cuidam da obra do Senhor, Deus cuida dessa pessoa. O texto de Efésios 5, verso 1 e 2 vai dizer que eu tenho que ser como Jesus foi. A minha vida precisa ser um culto a Deus para que pessoas sejam alcançadas. E aí, o outro texto que eu quero ler com você é o texto de 2 Coríntios, e eu quero observar como que isso vai acontecer, essa transformação. Bem, eu já vislumbrei aqui, abra aí, 2 Coríntios 3. Olha só, eu acabei de vislumbrar aqui com você, eu falo vislumbrar, né? Essa coisa maravilhosa que é: sede, recebam a plenitude de Deus. Nosso alvo tem que ser a plenitude de Deus em nós. A plenitude de Deus é a essência de Deus. O que que Deus é? Deus é, completa aí, irmão. Deus é amor. Deus em essência é amor. Então, se eu vou esperar ter a plenitude de Deus, conforme está escrito em Efésios 3, versículo 19, que plenitude é essa? Essa plenitude é a atitude de Deus, é a obra do Senhor manifesta na minha vida, o entendimento sobre o amor de Deus manifesto. Irmãos, antes de ler 2 Coríntios, eu vou só citar aqui para você, rapidinho. Pode abrir, 2 Coríntios 3, versículo 12. Nós vamos ler o verso 12 em diante. Mantenha sua Bíblia aberta aí. Eu vou só citar para você algumas coisas que tem que cair, antes da gente ler esse texto. Algumas coisas que tem que cair
Tá certo? Senão, não tem como compreender. Qual é a maior barreira que tem, talvez seja a maior barreira, para nós entendermos o que nós estamos falando aqui? Porque existem falsas crenças sobre Deus. Eu chamo de falsas crenças porque Deus não é desse jeito. E essas falsas crenças são divulgadas, propagadas mesmo por meio de música e por meio de pregações. Qual é a falsa crença? Aí eu vou falar, né, o que a Bíblia diz e automaticamente a gente detona essa falsa crença. A crença inadequada de que Deus, Ele vive ao meu redor me paparicando. Entendeu? É aquela comparação de que Deus é o meu vingador. Notaram isso já? Deus é o meu vingador. Já ouviu aquela história do time de futebol? Não diga nome. O time de futebol de um lado tem servos de Deus que estão orando para Deus abençoar. Mas no outro time tem servo de Deus também, orando para Deus abençoar. Irmão, tu já imaginou essa guerra? Para quem tem a visão do Deus vingativo, né? Do Deus que se vinga. Meu irmão, vai ser Deus brigando com Deus dentro do campo de futebol, é? Notaram isso já? Claro que não tem nada a ver com o que eu estou dizendo. Estou só dizendo que na mente do torcedor parece que é desse jeito. Ou lá do outro lado não tem ninguém que é crente, que torce pelo time. Né? Não, Senhor, tu sabes o meu time, como ele sofreu da última vez com aquela goleada. Aí o Deus vingador, né? Não existe isso, isso aí é errado. Isso está errado, irmãos. No meio da igreja tem ou não tem isso? De uma forma geral. Você foi mandado embora. Aí a pessoa já está orando. Eu sei que o meu Redentor vive. Aí ele vê o caixão do patrão. É. Ele sonhou com o caixão do patrão. É. Isso existe, irmãos. E no meio da igreja você encontra. Aliás, tem música que põe o cabra para chorar. Porque a música dá uma massageada de que Deus é o seu vingador. Já notaram isso? Né? Eu não vou citar, né? Deixa para lá, né? Mas os irmãos já estão cansados de ver quais são as músicas. Vamos para o texto. Ezequiel 18, eu vou só citar, você só ouve. Ezequiel 18, verso 23. Olha só o que o Senhor disse. Ó. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Deus está perguntando aqui para o povo de Israel. Diz o Senhor Deus: não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Olha só. Essa tradução qual é? Revista atualizada, né? Vamos ler essa que está na tela? Desejaria eu que de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Eu prefiro a tradução atualizada. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Então qual é a visão que se tem? Como é que eu faço com esse texto aqui, irmãos? Aí a pessoa, veja bem, ó, onde é que se encaixa isso no estudo dessa manhã? Uma das grandes barreiras é o conflito das mazelas causadas por pessoas que não conhecem a Deus. Ou até falsos crentes, né? Você ouve falar lá que a pessoa é crente, mas o comportamento não lembra Jesus. Então não teve experiência.
E aí você tem crentes muitas vezes gastando tempo em oração e até jejuando, você vai encontrar. Eu creio que aqui não, em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia, né? Mas você vai encontrar casos de pessoas que até jejuaram, pedindo justiça de Deus. E como é que era a justiça? Um corretivo, e se puder matar um filho, uma filha, tá bom. Me diga, isso é ser imitador de Deus? Dá para dizer que imita Jesus assim? Isso tinha no meio dos discípulos, sim ou não? Tinha. Jesus entrou numa determinada cidade, o pessoal não recebeu ele. E aí os discípulos se juntaram e disseram: Senhor, devemos pedir fogo do céu sobre eles? E aí Jesus disse claramente: não, rapaz, vocês não entenderam ainda, eu não vim para isso não. Filho do homem não veio para destruir não, ele veio para salvar. Os irmãos entenderam? Então, essa história assim, se você não crê, então fica você aí indo para o inferno mesmo. Isso não tem nada a ver com a nossa conduta. Essa história de, pastor, até bati a poeira do solado do pé. Não tem nada a ver com isso. Se você estudar o texto, você vai entender que Jesus está dizendo: eu não sou responsável pelo sangue daquelas pessoas, porque eu preguei para elas. Aliás, é o próprio texto de Ezequiel 18, que o Senhor vai dizer: olha, se você souber que a pessoa está no caminho mau e não informar essa pessoa, o sangue dessa pessoa será cobrado de você. E é isso que Jesus estava dizendo. Quando você bater o pé, é dizendo: eu não sou responsável mais pelo sangue dessas pessoas, eu preguei para elas. Mas não significa repudiá-las, desprezá-las. Então, ser imitador de Deus é lembrar de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus deu seu Filho unigênito. Qual foi a atitude de Deus para quem estava em pecado? Querer a vida por meio de Jesus. Então, se alguém te ferir, se alguém te fazer algum mal, ou alguém da sua família, alguém te bateu, te escorraçou, sei lá, meu irmão, uma coisa louca aí, mataram uma pessoa da sua família, você precisa querer o que o Senhor desejou e manifestou. Isso é ser imitador de Deus. Não concordo, meu irmão, você tem que repensar a sua fé. Você tem que repensar a sua fé. Vamos fazer um teste aqui, né? Um teste rápido, por favor, ninguém se manifesta, só reflexão. Você é uma pessoa de direita e tem um irmão em Cristo que é de esquerda. Não sei se é possível isso, mas né? Não sei se é possível não, irmão, mas vai que tem, né? Alguém que é de esquerda. Quando eu digo assim, não sei se é possível, por quê? A esquerda é contra a religião. A esquerda é contra a família. O governo familiar na esquerda não pode ter. Como assim? Historicamente, por favor, se você não concorda, depois fala comigo e eu mando para você palestras ótimas sobre o assunto, se você não quiser ler livros. Então, a esquerda, historicamente, ela é a favor do comunismo, do socialismo. Certo? Aí tem vários âmbitos aí, extrema, esquerda extrema, alguém que é meio centro, que é do meio para a esquerda e tal, uma esquerda light e tem a esquerda ultra. E aí a pessoa pensa, né? A pessoa pensa assim: mas fulano, ele pensa diferente de mim. Aí a pessoa já está de banda para com o outro está diferente. Meu irmão, é difícil conviver com determinadas situações? É, mas você é um servo de Deus, você não pode deixar que isso seja maior do que o seu cristianismo. Pastor, qual a visão que a igreja tem sobre direita e esquerda? Vamos lá, receba aí, irmãos, em nome de Jesus. A visão que o crente tem que ter de direita e esquerda é que ele não é nem de direita, nem de esquerda.
ele está acima de tudo isso em Cristo Jesus. Diga amém, eu recebo. Como assim? O cristianismo não é de direita. A direita imita traços do cristianismo. Quem entendeu aí? Quem entendeu? A direita, estou falando de política. A direita imita traços do cristianismo, repete traços do cristianismo, mas não é uma religião, irmãos. Não vamos emendar tudo. Você é um crente chamado a imitar Deus e Cristo Jesus. Então você está acima de tudo isso. Se você está aqui hoje, você é de direita, numa visão política, cuidado, porque você não vai conseguir enxergar algo maior. Você vai estar dentro de um cercadinho chamado direita. E vai ter hora que você vai querer voar do pescoço do de esquerda, porque você está num cercadinho chamado direita. E quem é um cristão está com os olhos em Jesus e recebe a graça de Jesus. Portanto, é maior do que qualquer visão ideológica política. Ô irmãos, dá para glorificar a Deus, não dá não? Dá não, irmãos? Diga glória a Deus aí por isso. O cristianismo é maior do que tudo isso que está aí fora. E é claro, nós temos que ter sabedoria para lidar com a política do mesmo jeito, mas você está acima. Por quê? Porque você é chamado a imitar o Senhor. Então, como que eu vou conseguir imitar se eu ainda tenho anseio por se eu creio num Deus, entre aspas, que vai promover vingança? Meus irmãos, passe a prestar atenção nas músicas que você põe na sua casa. Hoje em dia é na TV, né? A pessoa põe lá na TV ou põe no celular. Passe a prestar atenção. Passe a prestar atenção. Né? Aí, veja bem, outro texto importante, Provérbios 24, versículo 17. Esse eu queria que você abrisse, mas eu vou só ler porque eu já pedi para você deixar aberto lá em 2 Coríntios. Preste atenção aí. Provérbios 24, versículo 17 e 18. Eu vou ler na linguagem de hoje. Veja que interessante. Não fique contente quando seu inimigo cair na desgraça. Verso 18. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso. E não vai gostar. Rapaz, esse texto aqui é muito poderoso, né? Não vai gostar. E ele poderá parar de castigar esse inimigo. Linguagem de hoje está na tela? De castigar esse inimigo. Verso 19. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro. Eles são como a luz que está se apagando. Então, eu botei esses versículos todos para dizer o seguinte. Quando você souber que alguém mau está sendo punido, se deu mal lá, não fique feliz. Não fique. E aí o texto de Provérbios na linguagem de hoje diz isso, né? O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. Então, pega essas músicas, irmãos, todas as músicas que exaltam Deus punir o pecador e que a pessoa canta com alegria, daria para ser produzida se a pessoa tivesse entendimento desse texto? Entenderam o que eu disse aqui no começo? Que tem coisas que nós podemos estar fazendo que a Bíblia vai reprovar. E o objetivo de você conhecer profundamente a Escritura é justamente para você não gastar tempo. Não gaste tempo com coisas que a Bíblia diz para você não se envolver. Não é?
Eu agradeço a Deus, irmãos, o líder do ministério aqui da igreja, o Flávio, né? Tem estudado, aliás, está fazendo um curso de teologia reformada, uma área da teologia. Mas eu fiquei muito feliz quando eu soube que ele queria fazer. Por quê? Porque todo mundo ligado à música deve estudar profundamente a Bíblia. Aliás, eu sempre disse isso aqui, só que eu sei que é algo que tem que nascer no coração. Ah, pastor, eu também sou da música, eu devo estudar ontem, deve começar ontem. Porque de forma que nós vamos já antes, música tão bonita, mas ela está fora da Escritura. E se a pessoa que é músico, né, ela vai já automaticamente até adorar a Deus com seriedade profunda, pelo menos acertando mais, né? Então, estudar a Bíblia. Irmãos, na linguagem, outra tradução, né, atualizada, Nova Almeida atualizada, esse mesmo texto, olha só como é que está escrito. Quando o seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie do inimigo a sua ira. Agora, por que é assim? Porque, irmãos, é a visão que se tem de Davi e Saul. Davi não ia na mesma moeda de Saul. Por quê? Porque Davi, ele estava abaixo de Saul. Saul era rei. Quem tinha que tomar providência sobre o rei era o Senhor. Então, quando uma pessoa se alegra ou pede a correção do homem mau, no sentido que o homem mau te causou um dano, aí você está chateadinho, chora e tudo, está magoado há anos já. Aí você pede lá para Deus virar o carro, né? Você está entendendo, né, irmãos? Você não faz isso. Mas a pessoa que está nesse caminho, ela está tomando o lugar de Deus. Irmãos, quem faz a contagem de quem tem que ser corrigido ao ponto de ser até morto é o próprio Deus. É o próprio Deus. Quem vai corrigir o ímpio é o Senhor, não somos nós. Nós temos é que nos prostrar diante de Deus, porque o que Ele fez eu já fiz um dia. O que Ele está fazendo eu também fazia. E Deus escolheu me salvar. Então, imitar a Deus, irmãos, eu só vou querer imitar o Senhor quando eu entender o que Deus gosta e o que Deus não gosta. E se tem uma coisa que Deus se desagrada, é quando os servos dele querem dar uma forcinha no julgamento dele. Pode esquecer, pastor, mas eu fiquei irado com o que aconteceu. Então você agora está com a revelação, você recebeu uma revelação. Você não concorda com o que Deus faz. Você sabia disso? Toda pessoa que está irada querendo a morte de alguém está inconformada com o que Deus está fazendo. Como assim? Deus ainda não, na visão da pessoa, Deus ainda não corrigiu. Mas como assim Deus não corrigiu? Senhor, mas não é possível, com tanta maldade, não é possível. Com tanta maldade o Senhor não vai fazer nada. Essa pessoa, se falar para Deus ainda está bom, né? Porque está dizendo para Deus. Mas se anda falando para os outros, se anda se movimentando, expressando aquele odor da mágoa, da raiva, do ódio, disfarçado de uma pessoa que quer que as coisas estejam corretas. Como assim corretas? Todo ímpio está muito mal e todo servo de Deus está muito bem. Já notaram isso? As pessoas ficam medindo, irmãos. Medindo. Mas fulano é um servo de Deus, não é possível que ele está passando isso.
Irmãos, Deus é que governa, é Ele que sabe a medida dos pecados de uma pessoa. Onde é que está escrito isso? Você vai ler no texto de Deuteronômio, o Senhor falando sobre o povo de Israel quando ia entrar lá em Canaã. Ele chega para o povo de Israel e disse: olha, vocês vão possuir a terra, mas não é porque vocês são gente boa, não, porque vocês são de dura cerviz, vocês são gente ruim. Pense gente ruim que vocês são, multiplique, vocês são, mas eu prometi dar a terra, e eu vou dar porque o povo da terra, porque eu prometi, e porque o povo da terra, os pecados deles, em outras palavras, na linguagem de hoje, os pecados deles já chegou ao limite. Quando o povo de Israel entrou em Canaã, passando espada, era Deus usando aquele ato para corrigir os homens maus de Canaã. Era Deus usando. Então, eu preciso organizar, porque você pode até encontrar alguém que olha para Israel e diz: assim são servos de Deus. Pegam na espada para pôr ordem no ímpio. Está fora de contexto, está fora da visão, esquece isso aí, vai interpretar o texto. Interprete a aliança do Antigo Testamento, interprete a aliança do Novo Testamento. Irmãos, nós estamos vendo que muitos choros, muitas canseiras, pessoas feridas, magoadas, esperando uma resposta de Deus, de algo que Deus está esperando é que ela acorde para poder ela vir. Em outras palavras, se perde muito tempo com coisas sem sentido, que Deus não proferiu, Deus não vai, porque, irmãos, Deus não leva em consideração o que nós falamos, mas o que Ele disse. Não é o que você diz em oração. Eu até quero deixar aqui essa orientação. Você quer orar certo? Leia a Bíblia todo dia dizendo: Senhor, mude o meu coração, enche-me da tua palavra, de forma que a sua oração vai ser a palavra de Deus. Você vai ter sido tão cheio da palavra que quando você estiver orando, você vai saber se portar na oração. Você vai, quando você for falar uma coisa que não tem nada a ver, e você vai orar conforme o Espírito de Deus vai te lembrando da Escritura. Irmãos, isso que eu acabei de dizer é uma verdade tão forte, que no Novo Testamento, em Lucas 6, 28, Jesus declarou assim: bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Como é que seria se fosse escrito pelos irmãos, pelas pessoas do cristianismo do nosso tempo, que creem num Deus vingativo sobre o Deus que vai vingá-la, melhor dizendo. Como é que seria escrito aqui? Seria, ao invés de bendizei, maldizei, né? Porque eu amaldiçoei, eu estou esperando a maldição pegar. E orai pelos que vos caluniam, não. Denunciai no ministério público. Né? Vai lá e denuncia. Olha, irmãos, eu sei que não tem graça nenhuma, mas ou não é a realidade? Foi na campanha de jejum e oração, pastor. Por quê? Porque Deus vai fazer justiça. O que eu faço com esse texto bíblico? O que eu faço com Mateus 5,44? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E quando orar, vai orar o quê? Vai orar para que Deus salve. Vai ser seu irmão. Irmãos, em nome de Jesus, quando alguém te fizer um dano, você vai orar para ele ser salvo. Ele vai te procurar no futuro: ó, me perdoe por aquilo que eu fiz. Como assim? Não, eu me converti. E aí você vai abraçar ele em nome de Jesus, porque foi assim que Deus fez com você. Amém, queridos? Então, nós vamos hoje à noite continuar. Eu vou só ler para encerrar aqui. Fique de pé que nós vamos ler e vamos orar. 2 Coríntios 3, versículo 12 ao 18, que diz assim: como que isso vai acontecer? À noite nós vamos continuar, e aí nós vamos procurar ir a fundo nesse texto aqui.
E que Deus me abençoe e abençoe você com essa transformação. O que tem que haver, primeiro, tem que cair por terra as falsas crenças sobre o amor. Eu tenho que ter um alvo. Qual é o meu alvo? Eu preciso da plenitude de Deus na minha vida. E a plenitude de Deus está manifesta pelo entendimento e a prática do amor de Deus. Eu vou agir para salvar pessoas, para abençoar pessoas. Não importa o que elas fizeram, importa que eu sou imitador de Cristo e que eu sou imitador de Deus. E aí como que essa transformação vai acontecer? 2 Coríntios 3, versículo 12 em diante diz assim: tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado. Aí repita comigo aí: não foi tirado, pois só em Cristo que ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, glória a Deus, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito Santo aí. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, diga glória a Deus aí, meu irmão. Você está com o rosto descoberto. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Diga: eu recebo, como pelo Senhor, que é o Espírito Santo. À noite nós vamos cair dentro aqui desse texto. Meu irmão, só pelo Espírito de Deus você pode ser transformado. Você se converteu, o véu foi tirado, Cristo Jesus se revelou para você. Fecha os teus olhos, vamos orar. Meu Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, pela paciência que o Senhor tem conosco. Nós sabemos, Pai, que tem áreas da nossa vida que precisam ser transformadas já há tantos anos, e eu falo assim me identificando com meu irmão, e eu creio, cada um de nós, eu, pastor, cada um que está aqui, Senhor, tem algo que precisa mudar, ou muito que precisa mudar, ou tudo que precisa mudar, mas todos nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia. E nós te pedimos, Pai, nos dê direção para que nós sejamos transformados. Já temos ouvido pela Tua palavra o alvo. Nós precisamos ser semelhante ao Senhor, semelhante a Cristo. Nós precisamos ter em nós a plenitude do Senhor. Mas nós sabemos que se o Senhor não mover o Seu Espírito Santo, esse conhecimento será somente palavras na mente, e não será obra realizada de transformação. Mude a nossa história e mude a história do lugar onde vivemos, de forma que o Cristo seja visto em nós, que Jesus seja visto em nós, que as pessoas que nos rodeiam sejam abençoadas por meio desse cristão que somos, segundo Deus, em nome de Jesus. Amém. Levante